Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, dia 31 de agosto do ano de 2022? O ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Meus irmãos, hoje é o último dia do mês de agosto. E nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E eu creio que como este dia de hoje, daqui a pouquinho ele entrega ao mês de setembro, assim também este mês de setembro será recheado das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te dar um ótimo mês de agosto, realizando seus projetos, seu sonho. Que Deus possa escancarar as portas do céu em seu favor. Abra sua Bíblia hoje, meus amados, lá no livro de Daniel 6, aonde fala quando Daniel é lançado na cova dos leões. Qual tem sido os seus leões nos seus dias a dia? Quantos leões nós teríamos que enfrentar? Quantos leões nós teríamos que matar? Por pura inveja, por pura cobição do ser humano, por querer ver que quando a gente tem o espírito de excelência, as pessoas querem nos perseguir, querem até mesmo nos destruir. Só que elas esquecem que nós temos um Deus que está acima de tudo, um Deus que tem nos guardado, um Deus que tem visto a terra como ela é e visto as suas atitudes. Vamos aqui na Bíblia. Daniel na cova dos leões. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governar, a fim de que tudo conselho bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. Um desses era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente que os outros ministros e governadores. Ele tinha a capacidade que o rei pensou em colocar como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era um homem honesto e direito, e ninguém o acusá-lo de ser feito de qualquer coisa que errasse. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontramos motivos para acusar Daniel, e não seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram juntos falar com o rei e disseram: Rei Dário, viva para sempre. Todos nós ocupamos posições de autoridade no seu reino. Isto é, o ministro governador pensou perfeito, e outras autoridades do reino concordou em que pedia ao Senhor que dê uma ordem e não desobedeceria. Ordene, durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Sem, durante esse período, alguém fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, e essa pessoa será lançada na cova do leão. Portanto, o rei deu a ordem e assinou, a fim de que possa ser anulado, de acordo com a lei deles e das persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quanto a Daniel, soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima, e havia um quarto com janela que dava para Jerusalém.
Daniel abriu a janela, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. O inimigo de Daniel foram junto com ele e encontraram orando ao Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E ele disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe durante 30 dias faça pedido em qualquer a deuses ou a qualquer outras pessoas, e não ao Senhor. E a ordem diz também que, desobedecendo, será jogado na cova dos leões. O rei respondeu: em verdade, a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a sua ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia fez tudo o que puderam para salvar. Os inimigos de Daniel foram lá de novo com o rei e disseram: ó Senhor, sabe muito bem, de acordo com a lei dos medos, dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E disseram a Daniel: espere que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxe a pedra, com ela tampada a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel. Dali as autoridades do reino, para que o mesmo caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. Meus amados, nós sabemos que nossos inimigos, eles estão ao nosso derredor, nos rodeando, para nos pegar, para tentar nos pegar. Quando a gente tem um espírito de excelência, um espírito de adorador, quando a gente faz tudo, primeiramente, obedecendo às ordens de Deus, por mais que a ordem do rei fosse assinada e decretada, o rei, quando assinou essa ordem, ele não queria ter assinado, mas por pressão, e ele sabia que era por causa de Daniel, então ele resolveu assinar. Mas não se preocupe, que se seus inimigos te lançarem numa cova dos leões, Deus está ali para fechar a boca dos leões. Deus está ali para te proteger, porque você tem servido a Deus com amor, com carinho, com integridade. Você tem buscado a Deus todos os seus dias, você tem sido honesto com o seu próximo, você tem sido honesto com os seus irmãos. Então não se preocupe, vocês veem que aqui na Bíblia, naquela mesma noite, o rei Dário não dormiu, não comeu e não quis festejar como era de costume ele fazer diariamente. E é assim, meus amados, que os nossos inimigos têm nos perseguido. Eles têm procurado achar falha na gente, só que não vão encontrar. Eles podem até tentar, mas quem está contigo é Deus. Deus é quem te guarda. Deus é quem te livra. Deus é quem te protege de tudo. Deus, ele está no controle. Não tenha medo. Só precisamos confiar. E aqui diz mais, meus amados, ó, de manhã cedinho, quem se levantou? O rei. Se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali com uma voz muito triste disse: Daniel, servo do Deus vivo, será o seu Deus a quem você serve com tanta dedicação conseguiria livrá-lo? E vocês acham que Daniel respondeu ou não? Sim, meus amados, Daniel respondeu. Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo a que aí fechou a boca dos leões.
para que não me ferisse, pois Deus sabe, eu não fiz nada contra eles e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou tirar-se Daniel da cova dos leões. Assim ele foi tirado e vieram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. E em seguida o rei mandou trazer quem? Os homens que tinham que acusado Daniel. Meus amados, não se preocupe. Aquele que te persegue, aquele que está contra você, esses é que vão cair nas covas dos leões. Eles é que vão cair à cova dos leões. E o leão é que vai traçar eles, vão devorar eles. Não se preocupe, continue firme no seu propósito. Não desista. Daniel, eu creio que por algum instante ele teve medo, mas eu acho que ele orou a Deus quando caiu na cova dos leões. Senhor, que feche a boca desses leões, que eles não nos ataquem. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, meu Pai, nós queremos te pedir, te agradecer por mais este momento. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Pai. Meu Deus, dê ordem, Pai, aos leões, Pai, para fechar a boca ao nosso redor, para que nós não sofremos mal nenhum. Desde já eu já te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meus amados, um beijo no seu coração, sintam-se todos abraçados. Um ótimo início de mês abençoado, que Deus possa te guardar, te livrar, te proteger. Nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo.